Agora vamos receber o senhor Márcio Emanuel Pacheco, secretário do TCU do Estado do Rio de Janeiro, que vai falar sobre as transferências federais. Esaú, que aula, meu amigo. Muito obrigado. Grande aula mesmo. Muito obrigado. Aula de gestão, mas também de vida. Muito obrigado. Valeu muito. Bom, pessoal, muito boa tarde. Eu me chamo Márcio Pacheco, sou secretário do TCU. E eu vou falar um pouquinho aí sobre TCU e sobre algumas iniciativas do Tribunal de Contas da União. Tá? A gente pode iniciar aqui? Opa, só um minuto. Peraí, nessa não. Clica aí, por favor. Acho que era olhada. Não tinha botado esse nome. É essa. Tá? Tranquilo, obrigado. Bom, pessoal, então eu vou falar aí sobre algumas contribuições do TCU e da articulação dos órgãos de controle existentes aqui no Rio de Janeiro, tá? Os órgãos de controle conversam, então, uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, a gente conversa, né, todos os órgãos de controle, né, por da nossa... E nós temos propostas aí para a melhoria da gestão municipal. Tá? Se sobrar um tempinho no final, eu até queria ouvir os senhores, e eu já deixo uma pergunta desde já. O TCU fez uma auditoria sobre obras inacabadas, que culminou no acórdão 1079 de 2019, que apontou que existem aí 30 e tantas mil obras inacabadas no Brasil, por 4 motivos, né? Então, falhas das empresas que abandonam as obras, falta de dinheiro, e 2 motivos ligados às prefeituras. Um era pela 1079 de 2019, do plenário. E 2 causas diretamente ligadas à gestão municipal. Então, uma era que havia muitas deficiências de projetos, né? Os projetos eram mal formulados e, no final das contas, a gente sabe que se o planejamento é mal feito, no final a gente não vai ter uma boa execução, né? E uma outra causa, né, ligada aos municípios era quanto à execução da obra, né, quanto à fiscalização da obra, a execução da obra, né, fisicamente, né, construir aquilo que estava no papel. Então, se sobrar tempo, eu queria que vocês me dissessem aí no final quais as sugestões que vocês têm para essas 2 causas dos municípios. Melhoria da execução e melhoria dos projetos. Vão pensando e aí, no final, vocês me falam, tá? Por favor. Então, vamos lá. E o TCU possui uma secretaria em cada um dos estados, e em Brasília ficam as secretarias temáticas do TCU, né? Então, nós temos lá todas as nossas SESECs, né? Temos a SESEX Defesa, né, que cuida das Forças Armadas, SESEX Fazenda, SESEX Saúde, SESEX Educação e várias outras. Tá? E nos estados existe uma secretaria generalista aí que cuida de vários temas. Eu vou começar aqui falando um pouquinho dessas 4 contribuições aqui, sobre o TCU mais cidades. Tá? Então, é para apoiar a gestão municipal. Foi criado esse programa TCU mais cidades em 2021. Então, para orientação, né, principalmente orientação e prevenção. Como eu disse aqui no início, hoje pela manhã, né, o que a gente busca é isso, orientar e prevenir. A gente não quer chegar depois e encontrar
o dinheiro já desviado, ter que abrir uma TCE, né, tomada de contas especial, para que esse dinheiro volte aos cofres públicos. A experiência mostra que a volta desse dinheiro é mais ou menos em 15%, é muito baixo. Tá? Então, a gente tenta essa atuação pedagógica para orientar e prevenir. Então, o público desse programa TCU Mais Cidades são os prefeitos, os gestores municipais e os servidores das prefeituras. As áreas de interesse, né, desse TCU Mais Cidades: saúde, educação e a infraestrutura. Então, os temas principais, né, as transferências obrigatórias, né, que é nosso tema hoje aqui, um dos temas de hoje, as finanças públicas e as contratações públicas. Então, para cada um desses temas aí, foram feitas trilhas, né, trilhas de capacitação, por exemplo, trilha sobre TR, trilha sobre pregão, né? Foram feitos eventos de controle social, eventos sobre a parte de planejamento tributário, eventos sobre licitações, sobre contratações, além dessas trilhas de capacitação. Entrando na página do tribunal, vocês vão encontrar todos os vídeos, todas as cartilhas elaboradas para isso. Tá? Então, é um programa voltado para os senhores. Então, alguns produtos feitos aqui, né? Como eu falei, existe um portal de informações na página do TCU para os gestores e para os servidores municipais. Existem essas linhas de capacitação, esses programas de capacitação, as questões mais frequentes, né, que são feitas pelos gestores e pelos servidores municipais, algumas publicações temáticas lá que vão interessar os senhores, seleção de jurisprudência específica, né, para temas da gestão municipal. Então, sei lá, surge alguma dúvida quanto à utilização de dinheiro do PENAI. Então, existem lá algumas decisões do tribunal que são destacadas mostrando isso. Tá? E esses diversos encontros aí que já foram feitos, né? Como eu já falei. Então, um foi sobre gestão tributária, outro sobre licitações, outro sobre controle social. São os produtos do TCU Mais Cidades. Esse é o caminho para entrar e ver todo esse conteúdo que eu falei para vocês. E agora, a nossa articulação dos órgãos de controle aqui do Rio de Janeiro. Tá? A rede de controle no nosso estado aqui. Quem faz parte? O Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, CGU, CGE, CGM, TCU, TCE, TCM, a Defensoria Pública da União, a do Estado, o Fisco Federal, Procuradoria da Fazenda, Polícia Federal. Então, todos esses órgãos aí, a gente conversa mais ou menos aí a cada 2 meses, e a gente troca informações, né? Claro que dentro do sigilo legal, né? E nós trocamos experiências, nós trocamos conselhos. Olha, seria muito interessante que vocês verificassem tal coisa lá na Polícia Federal. Então, isso aqui é uma conquista, tá? De nós conseguirmos conversar e trocar essas informações, essas experiências. E vocês podem contar conosco, a gente atua em parceria, em capacitações, em treinamentos. Existe a Escola de Gestão do TCE, a Escola de Gestão do Ministério Público, e todos participam, todos colaboram, e os senhores podem contar com essa nossa articulação aqui dos órgãos de controle. Quais as finalidades, né? Aprimoramento da gestão pública, fortalecer, né, esse contato entre os órgãos, evitar a sobreposição. Então, por exemplo,
a CGU faz um trabalho e o TCU está lá fazendo o mesmo trabalho, é uma perda de tempo, né? Compartilhar informações, estimular o controle social, fazer treinamentos, fazer capacitações. E, só para vocês terem aqui uma ideia, né? Nós temos 5 grupos de trabalho, né, na rede de controle, e temos um grupo de trabalho de educação, que vem trabalhando aí nas obras inacabadas de creches e pré-escolas, né? Então, são obras do programa Pro Infância. Nós temos um GT de desenvolvimento do controle interno, que vem trabalhando na estruturação dos controles internos municipais. Um GT de transparência e controle social, que vem aí batalhando, né, pelo aprimoramento das páginas de transparência dos municípios e treinamento do controle social. Um GT de inteligência, e nós temos esse programa ali, que eu vou falar um pouquinho mais sobre ele, o PNPC. E um GT Saúde, em que a gente tem buscado aí o aprimoramento dos contratos de OS na saúde. Então, algumas contribuições aqui, né? Aprimoramento dos contratos de OS na saúde, apoio à adoção preferencial das licitações eletrônicas e o PNPC. Então, essas três ações aqui, elas têm sido muito importantes para nós, né, dentro da nossa articulação aqui dos órgãos de controle, né? E quanto ao aprimoramento dos contratos de OS, o que a gente costuma ver, né? Que são contratos que não prevêem metas, não prevêem cláusulas penais, né? Sanções. O pagamento é feito de forma genérica, né? Desvinculado de procedimentos médicos, né? Na maior parte das vezes. E aí, os colegas do GT Saúde elaboraram uma minuta de um contrato padrão, apresentaram para a Secretaria Estadual de Saúde essa minuta. Essa minuta nós agora queremos levar para os municípios que fazem contratação aí das OS. Nós já identificamos, se eu não estou enganado, 36 municípios aqui do Estado, né, que fazem contratação dessas organizações sociais em saúde, e esses contratos têm muito para melhorar. Tá? Uma outra ação que nós estamos fazendo é levantando os municípios que fazem licitações presenciais. Então, as licitações presenciais, elas são um caminho, né? Elas são uma facilidade aí para a gente ter conluios, para a gente ter fraudes, para a gente ter desvios, né? E as licitações eletrônicas, por outro lado, elas são despersonalizadas, né? Você tem lá na tela do seu computador e você não sabe bem quem é que vai entrar naquela licitação. Então, a gente tem uma ação aí prevendo isso também. Aumentar o percentual de licitações eletrônicas aqui no Estado. E o PNPC, Programa Nacional de Prevenção à Corrupção. Então, aqui, é que eu já falei, né, sobre os contratos de OS. Nós agora queremos levar esse modelo para os municípios. O uso das licitações, a gente está fazendo esse levantamento. Esse número 2 aqui é muito importante, né? Por exemplo, dinheiro do FNDE. Todas as compras têm que ser por meio eletrônico, a norma prevê isso. Tá? As transferências voluntárias têm que ser por meio eletrônico, não pode ser pregão presencial. Então, a gente vai cobrar. Quando for obrigatório, nós queremos cobrar isso. Quando não for obrigatório, nós queremos induzir que os municípios adotem isso, tá? Porque isso aqui é uma prevenção contra fraudes e desvios, contra conluios, contra corrupção. E oferecer essa capacitação também em licitações eletrônicas, né? Uma outra ação aqui do nosso grupo, né, copiando o que foi feito pelos colegas do Mato Grosso do Sul, pelos órgãos de controle do Mato Grosso do Sul, inclusive é uma ação da ENCLA, né? E ela é coordenada pela CGU e pelo TCU, é o nosso PNPC.
Então, o PNPC ele tem uma plataforma, que é o E-Prevenção. O município, né, dos municípios aqui do Estado, se eu não estou enganado, ano passado a gente fez o preenchimento do PNPC. Se eu não estou enganado, das nossas 92 prefeituras, 64 prefeituras estão participando do PNPC, e as câmaras municipais, eu creio que está em número de 45, por aí, que estão participando. Então, é um programa voluntário, e eu sugiro aqui a todos os municípios presentes, entrem nesse programa. Por quê? Porque ele faz um desenvolvimento das defesas contra fraudes e contra desvios. Tá? Então, existe um questionário dentro desse sistema, é a prevenção, o próprio município preenche, e depois vem um plano com atos que têm que ser desempenhados para estancar aquelas brechas que podem propiciar a corrupção. Tá legal? Então, é um programa muito interessante. Nós enviamos e-mail para todos os municípios, tá? E agora a gente está na fase de acompanhar a implementação desses atos aí para frear, para estancar qualquer possibilidade de fraudes e desvios. Tá? Então, esse é o PNPC. Como eu já falei, né, a iniciativa da ENCLA, né, todas as organizações públicas do país, então a gente tem órgãos federais, estaduais e municipais participando, patrocínio da CGU e do TCU. Então, por quê? Né? Então, é uma atuação preventiva. Nós queremos fazer um marco zero, medir a situação atual dos controles contra fraudes e desvios, a partir disso, sem fazer comparação entre municípios, não é para expor ninguém, não é para expor órgãos públicos estaduais, federais, municipais, não é isso. Tá? É feito um marco zero para cada órgão conhecer a sua situação e ele próprio implementar as melhorias. Okay? Os gestores são os agentes da mudança. A gente prevê essa integração entre os gestores e os controles interno e externo. E é isso. Aperfeiçoar essas estruturas de prevenção. Ok? É prevenção. Essas avaliações online elas podem ser feitas o tempo inteiro. Existem orientações, treinamentos, modelos, né? E os órgãos de controle, eles garantem essa parceria para a implementação dessas mudanças. Ok? E esse questionário, né? Esse questionário do sistema E-Prevenção, ele atua nesses 5 mecanismos aqui de combate a fraudes e desvios. Existem questões sobre esses 5 mecanismos aqui, né? Mecanismo de prevenção, mecanismo de detecção, investigação, correção e de monitoramento. Tá? E também quanto aos municípios, quanto à transparência e participação do controle social. Aqui são as fases, né, que foram cumpridas em 2021, e em 2022 a gente já está implementando os planos, né, de correção. Após esse questionário, né, e após essa verificação desse marco zero, dessa situação de cada órgão, isso tudo aqui fica à disposição. Né? Então, esse plano, como eu falei, né, fomentar aí os próprios programas internos de integridade, checklists, kits, parcerias com os órgãos de controle, encontros técnicos. Então, era isso, pessoal, que eu estava querendo passar para vocês, né? Então, algumas contribuições aí do TCU e da nossa e dos órgãos de controle, né? Nossos aqui. E eu queria voltar para aquela pergunta inicial, né? Partindo daquele trabalho que foi feito sobre obras inacabadas, né? Que foram constatadas aquelas 4 causas. Eu acho que eu estou com tempo ainda, né? Eu acho que eu falei em menos de 30 minutos, não foi? Quanto tempo eu tenho? Então, nós temos mais 10 minutos. Eu queria
ouvir agora de vocês aí quais as sugestões aí, quais as propostas quanto aos dois problemas que eu trouxe quanto a obras, execução de obras, tá? Então, tanto para a melhoria dos projetos quanto para a execução desses projetos. E se tiver alguma pergunta que vocês queiram fazer também sobre o que eu expus, eu estou à disposição. Nada, pessoal? Nenhuma pergunta? Opa, pois não? Oi, tudo bem? Eu gostaria de saber sobre essa questão desse modelo de contrato da UESP. Aham. E quando for disponibilizado para os municípios, se vai estar em alguma aba que a gente tenha acesso já ou não? Como que vai ser isso? Bom, então, na semana que vem, né, o nosso grupo que trata disso, né, nós vamos conversar, e a ideia é que a gente faça encontros com grupos de municípios, grupos de prefeituras, para nós apresentarmos essa minuta de contrato e essas mudanças que são propostas. Tá? Então, sei lá, conversar com os 92 municípios ia ser complicado. Então, a gente quer conversar isso aí por grupos. Ok? Entendi. Entendi. Você é de qual município? Ah, Miguel. Tá. E aí a gente está com essa dificuldade, na verdade, o que a gente quer fazer é fazer da forma correta. Perfeito. Claro. Então, a gente nota lá das fiscalizações feitas, né, tanto pelo TCE, quanto pelo TCM, quanto pelo TCU, fiscalizações da CGE, da CGU. O que foi contatado? Você tinha lá, por exemplo, olha, nós vamos pagar, sei lá, eu vou chutar aqui, 50 mil por uma cirurgia ortopédica, tá? Então, ninguém queria fazer o quê? Cirurgia de fêmur, tá? Sei lá, fez ali 50 dedinhos mindinhos quebrados. E, no final, ganhava aquilo. Tá? Então, os procedimentos, as metas, né, a forma de pagamento, as formas de punição, forma de mensuração, tudo muito mal feito. Então, propiciou aí diversos problemas que nós vimos, tá, em muitos municípios, em muitos governos estaduais, essa falha desses contratos. Então, a gente tenta melhorar isso. As colegas que trabalharam nisso, né, elas buscaram modelos de contratos de Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, se eu não estou enganado, Pernambuco, e aí condensaram tudo de bom que tinha nesses contratos todos, e surge essa minuta, entendeu? Que nós estamos apresentando, levando aí para os gestores. Tá? Obrigado pela sua pergunta. Mais alguma coisa, pessoal? Oi? Pois não? Obras. No caso das obras, né, que você está falando, né? Mas isso para conhecer as obras inacabadas? Então, em 2018, se eu não estou enganado, 2017 ou 2018, isso já foi feito, né? Já foi feito um grande levantamento das obras inacabadas no país inteiro. Tá? De lá para cá, claro, que outras podem ter surgido, né? Mas aí, como eu falei ali, aquelas obras de creches, né? Creches, pré-escolas, existe uma dificuldade grande, porque havia diversos modelos de creche,
as empresas faliram, então tem uma confusão danada. Algumas dessas obras pararam por questões judiciais, por questões de controle, mas a maior parte é por falhas na condução da obra e por falhas das empresas, entendeu? Então, isso já está constatado, né? Pelo menos até 2018, né? Todas as obras aqui do nosso Estado já tinham sido levantadas nesse sentido. O que a gente pode buscar, nós, órgãos de controle, a gente não quis atacar todas as obras. A gente escolheu, não, vamos verificar essas obras das creches, pré-escolas, né? Vamos ver o que pode ser feito. E existem ações nesse sentido, né? Entendeu? Sim, claro, claro. A competência do TCU é o dinheiro federal, tá? Dinheiro estadual e dinheiro municipal é por conta do Tribunal de Contas do Estado. Opa, pois não? Sobre as OS? Não, ainda não. Não, a gente ainda vai propor, tá? A gente ainda vai propor. Isso, a gente vai mandar os convites e nós vamos conversar sobre isso, ok? Opa! Oi, Plínio. Algumas acompanhadas pela Caixa, alguma orientação com relação à Caixa, a atuação da Caixa? Olha, existem obras, sim, conduzidas pela Caixa também, tá? E, sei lá, pela minha experiência aqui, que eu noto, eu lembro de algumas obras de prevenção, obras em encostas, né? E um problema grande é que é feito um determinado projeto, ao longo do tempo as pessoas verificam, olha, esse projeto aqui não serve mais. Então, por exemplo, é para fazer uma ponte com extensão de 60 metros. Mas aí percebeu-se o seguinte, olha, pela última cheia, 60 metros não dá mais, a ponte tem que ter 80 metros, e o projeto tem que mudar. E aí tem toda uma dificuldade junto à Caixa, né, para aprovação dessa mudança, porque, na verdade, é outro projeto completamente diferente, né, do que tinha sido proposto antes. Então, surge essa dificuldade toda, né? E, não sei, eu acho que aqui no Estado, né, eu estava até conversando com o pessoal do DETRU, que eu acho que uma coisa que nós poderíamos fazer aqui, os órgãos de controle e todos os gestores estaduais, municipais, a gente podia pensar em alguma coisa como um banco de projetos, apoio para a elaboração dos projetos, um laboratório para isso, com a participação de CREA, CAL, universidades, talvez até a EMOP, que é uma empresa pública voltada para isso. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, como nós vamos aprimorar esses projetos de obras aqui no Estado, né? Como fazer para nós termos melhores projetos aqui nos nossos municípios, tá? Certo, Plínio? Mas, então, há projetos da Caixa também, tá? Bom, pessoal, obrigado e uma boa tarde aí para todos.